E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dando continuidade àquele quadro antigo das histórias dos personagens, hoje eu vim falar de um cara muito misterioso, curioso e até mesmo peculiar. Se a gente for ver, Dwarfgod é uma obra gigantesca, tendo milhares de andares, milhares de histórias, milhares de personagens. Só que existe um personagem específico que é considerado um dos mais importantes para toda a narrativa, mas que ao mesmo tempo que é importante, é completamente esquecido. E tem a função mais grandiosa, talvez até mesmo superior, do que de Zahard, uma pessoa que é tão crucial para o funcionamento da torre, que se não existisse tudo desmoronaria. E eu estou falando do nosso querido Hiddon. O Hiddon, ele é basicamente o porteiro da torre. O cara tem a função de cuidar basicamente das pessoas que entram dentro da torre. Ele habita o primeiro andar e é literalmente um dos seres mais poderosos já apresentados na obra inteira. Até o momento, o Hiddon é o personagem que teve falas e ações e a coisas do tipo mais poderosos mostrados na obra. Ele é mais forte do que até mesmo Zahard. Esse pequeno coelhinho aí é muito absurdo. E hoje nesse vídeo vamos discutir um pouco da história desse personagem, suas curiosidades e especialmente o porquê raios ele não tá fazendo nada, sendo que a gente tá quase vendo uma batalha entre dois chefes de família que com certeza abalariam o equilíbrio da torre. Então vamos parar de enrolar e vamos logo pro vídeo. Beleza, galera, primeira coisa que a gente tem que entender é que o Hiddon, ele é um guardião, ou seja, ele é de uma raça específica que cuida dos andares da torre. Aparentemente, ele é o líder dos guardiões. Eu digo aparentemente porque não tem nada que nos dê a comprovação de que ele é literalmente o líder dos guardiões. Mas que com certeza ele é o mais senciente e que tem características mais humanas de todos os guardiões, bom, isso é inegável. Além disso, diferente de todos os outros guardiões, que são pessoas que ocupam uma posição absurda dentro do seu andar específico, cuidando das coisas que acontecem no seu andar, o Hiddon não. Ele é um ser que cuida de todos os andares da torre, tanto que é ele quem escolhe quem entra dentro da torre. Ou seja, ele tem acesso a todos os andares, podendo escolher qualquer pessoa de qualquer andar da torre para se tornar um regular e escalar a torre. Ou seja, ele é um dos seres mais importantes do universo de Tori, pois ele ocupa a função mais crucial dentro dessa bagaça. Ou seja, a função do Hiddon é absurda, tão absurda quanto seu poder. A gente nunca viu ele lutando, mas só pelas pequenas demonstrações do que ele pode fazer, a gente já vê que ele é um monstro absurdo. Ele literalmente obliterou uma enguia, como se não fosse nada. Simplesmente ele ergueu o cajadinho dele, bum, poeira. Isso mostra que ele é muito poderoso. E claro, como ele é um ser ancestral que habita a torre provavelmente desde que ela foi criada, o nível de segredos e de conhecimentos que ele tem são absurdos, superando a fábrica, superando Zahard, superando todos os personagens que a gente conhece. Não tem ninguém dentro da torre que conheça mais a torre do que o Hiddon, seu grande protetor, seu grande membro, uma pessoa que teve a função mais importante desempenhada dentro dela. Ou seja, além de ser muito poderoso, ele também conhece muito de tudo que ocorre dentro da torre. Só que tem uma coisinha a mais nisso. Além de conhecer o que acontece dentro da torre, aparentemente o Hiddon também tem alguns conhecimentos do lado de fora, pois quando o Ban ele entra dentro da torre, ele fala no idioma do lado de fora, e o Hiddon entende e consegue meio que responder ele. Ou seja, isso mostra que o Hiddon é um ser que tem conhecimentos tão absurdos que transcendem até mesmo a torre. E isso é bem fora da curva, é bem fora do normal mesmo. E isso mostra o quão poderoso e absurdo esse cara é. Só que os seus feitos não acabam por aí. Se a gente for analisar melhor, a gente vê que ele tem ali um certo controle da casualidade dentro da torre. Ele meio que provoca a Yuri para que ela dê a Março Negro, que por sua vez leva toda a história para frente, fazendo o Ban chegar até onde ele tá. Não sabemos se isso foi de propósito, mas eu acredito que o Hiddon sabia o que ele estava fazendo naquele momento.
Outra coisa, a gente também sabe que o Riddon é basicamente o cara que deu a chance da Rachel subir a torre. Se não fosse o Riddon emprestar ali os poderes de um bicho ali pra ela e dar também a arminha que ela usa e de dizer pra ela matar o Ban, se não fosse ele, toda a narrativa que acontece depois não aconteceria. Ou seja, toda a história de Tori está completamente interligada com o Riddon. Ou seja, tirando o Phantamino, que a gente sabe que tem um domínio muito absurdo porque ele é um usuário do eixo, o Riddon é a segunda pessoa que a gente vê que tem a capacidade de meio que manipular a história e a realidade que acontece dentro da torre. Isso aqui é uma teoria, mas tem muitos fatos que apontam para esse caminho. Além disso, o Riddon também é um dos personagens mais misteriosos de todo o Thor of God. Lembrando que ele aparece basicamente nas pinturas, nas gravuras que tem no primeiro andar. E eu duvido muito que ele seria egocêntrico o suficiente para colocar seu próprio rosto ali dentro de uma pintura lá no primeiro andar onde ele habita. Não, provavelmente quem criou a torre já colocou ele ali, aquela imagem que representa o Riddon. Ou seja, ele é um ser que tem alguma ligação com o destino da torre. Outra coisa que a gente sabe sobre esse personagem é que ele é um administrador. E sendo um administrador, ele tem a função de cuidar que as coisas aconteçam do jeito certo. Se a gente for dar uma olhada na wiki de Thor of God, mais especialmente na parte do Enryu, aparece que o Riddon tá meio que caçando ele ou procurando ele pela torre. Mas isso é meio que só uma especulação, tem nada dizendo, realmente ele tá fazendo isso. É meio que um boato que as pessoas contam dentro da torre. Ou seja, talvez o Enryu, por poder quebrar a realidade e ir pro andar que ele quiser, esteja meio que perseguido pelo Riddon, que não quer que ele fique quebrando as leis da torre. Outra coisa que também é bem misteriosa e me traz um pouco de dúvida é por que raios o Riddon ainda não apareceu nesse arco. Vamos lembrar de uma coisa muito importante. Nesse arco a gente está muito perto de ver o confronto entre dois chefes de família. E isso é uma coisa que quebraria a torre por completo. Seria praticamente uma guerra geral. Isso daria início a um conflito bélico e absurdo. E a gente vê que mesmo o Riddon sendo um administrador, ele não se importa tanto assim para ir lá e parar esse conflito. E lembrando, essa não foi a primeira grande guerra que teve dentro da torre. Tivemos guerras anteriores causadas por Zahard e pelo V. E basicamente não teve nenhuma intervenção do Riddon nesses momentos de conflito. Ou seja, talvez o Riddon ele seja basicamente o administrador da torre, sim, só que ele não liga tanto para os conflitos que acontecem dentro dela. Só quando uma coisa ultrapassa demais as limitações da torre é que ele vai lá e ele age. Sendo assim, ele é um cara muito preservado, muito na dele, que tem um poder absurdo e que tem uma autoridade dentro da torre que é inquestionável, sendo um dos personagens com a maior importância para dentro da história de Thor of God. E por isso é muito importante conhecermos esse incrível personagem. Bom galera, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar para quem você sabe gosta de Thor of God, e saiba o seguinte, o nosso canal aqui é um dos poucos canais de Thor of God no Brasil, e por isso eu quero que esse canal cresça e se torne grandioso, para que a gente consiga juntar a comunidade de Thor of God em alguns canais que falam desse assunto e consigam explanar mais essa história tão incrível que muitas pessoas ainda desconhecem, mas que logo logo vão passar a conhecer através da sua colaboração. Então, se inscreve no canal, que isso vai me ajudar, e ajudar a comunidade de Thor of God aqui no Brasil. Muito obrigado para todos vocês, que vocês possam enviar esse vídeo para quem gosta de Thor of God. Muito obrigado pelo seu visu, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!